Olá, telespectadores da TV Otimista. Me chamo Letícia Caracas e está começando mais um programa Edson Silva na TV. No programa de hoje apresentaremos a entrevista feita com o médico radiologista Leonardo José Macedo de Alcântara, que é o atual presidente do Sindicato dos Médicos aqui do Ceará. Nós abordaremos assuntos sobre o que foi falado na audiência pública no Senado Federal sobre o caos na saúde aqui no estado do Ceará, sobre a relação pública-privada, entre outros assuntos. Confere aí. Doutor Leonardo, eu ouvi a sua manifestação na audiência pública que aconteceu recentemente no Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos, lá em Brasília, uma audiência pública discutindo a saúde pública no estado do Ceará. E o senhor fez algumas afirmações que me chamaram muito a atenção. Passou, no meu sentir, uma ideia de que a saúde pública no Ceará está um caos. É isso mesmo? Infelizmente, Edson, realmente o caos é uma palavra que não está longe da realidade na saúde pública aqui no estado do Ceará neste momento, né? A gente tem aí, no Ceará, uma demanda por serviços de saúde no público, né, que está muito acima da capacidade de oferta desse serviço. A saúde pública ela precisa ser entendida como uma rede. E nessa rede, os principais atores, sem dúvida, são o governo do estado e prefeitura da capital, prefeitura de Fortaleza. Eles são os atores mais pujantes, mais fortes, com mais estrutura, com mais capacidade de resolver os problemas de saúde pública da população. E nesse momento agora, a gente infelizmente tem recebido queixas diárias, principalmente de médicos, que estão lá na ponta, atuando nessas emergências e vendo os problemas acontecer ali a todo momento. E os problemas que mais mexem com esses colegas médicos e que mais faz com que eles se manifestem aqui e nos procurem no Sindicato dos Médicos, diz respeito à falta de estrutura e principalmente à falta de insumos. Muitas vezes insumos vitais para o atendimento desses pacientes que estão procurando essas emergências aqui no estado. O senhor falou realmente também isso e falou em oxigênio. Chega a faltar oxigênio nos hospitais? Lembrando o episódio que teve em Manaus, na época da Covid, que as pessoas morreram lá por falta de oxigênio. Infelizmente, houve relatos de colegas médicos aqui no estado do Ceará, mais especificamente no Hospital Infantil Albert Sabin, no qual pacientes que precisavam de oxigênio não tiveram acesso a esse oxigênio. O que acontece agora nesse momento aqui? A gente tem a questão da sazonalidade. Então a gente está passando por um período de infecções virais, infecções predominantemente respiratórias. E nesse ano especificamente, esses vírus eles vieram com muita força, ou seja, trazendo quadros graves clínicos, principalmente em crianças. Então muitas dessas crianças desenvolveram quadros respiratórios graves, que o tratamento passa por antibióticos, que também faltam com muita frequência. A gente tem muita queixa de falta de antibiótico e passam também pelo suporte de oxigênio, né? São doenças respiratórias que muitas vezes precisam desse oxigênio suplementar. E o que acontece? Com essas estruturas lotadas e cheias, não existem mais... você pode, se a gente for agora no Hospital no SEIB, no IJF, no HGF, a gente vai encontrar uma situação que parece... que às vezes é similar até a uma guerra, ou seja, pessoas internadas em corredores. Então, assim, como você não tem leito, não tem enfermaria, não tem lá apartamento, enfermaria principalmente, você tem as pessoas internadas nos corredores. Os corredores não têm uma estrutura para poder dar esse suporte. Corredor você não tem aquela monitorização para ver como é que está a batida cardíaca, ver como é que está a pressão, e também não tem aquelas saídas de oxigênio. Todos nós conhecemos hospitais, né? A gente sabe que tem aquelas saídas de oxigênio na qual você pode fornecer oxigênio. Então, o que aconteceu no SEB especificamente? Realmente, pacientes internados em corredores, as crianças internadas nos corredores, elas não tinham ali o suporte de oxigênio, porque não tinha nem aquele oxigênio que vem ali do sistema, né? E também você não tinha aquelas balas de oxigênio que são portáteis. E esses pacientes ficaram realmente por algumas horas ali sem esse suporte, o que é muito grave, nessa sazonalidade respiratória que aconteceu agora. Doutor Leonardo, nós voltaremos já a essa situação crítica da saúde aqui. Mas eu estou lembrando aqui que o sindicato está patrocinando um anúncio, sobretudo no rádio, eu não vi ainda em outro espaço, eu vi no rádio, chamando a atenção da população para ela se precaver
com relação ao atendimento médico, que deve procurar um médico que tenha um registro do Conselho Regional de Medicina. Quem fiscaliza esse registro é o Sindicato dos Médicos, não é? Por que esse apelo do sindicato em relação a isso? Essa questão é uma questão que mexe muito com a comunidade médica e é uma questão que eu diria que é unânime entre as entidades médicas, né? A necessidade de que você, ao ser atendido por um médico, tenha certeza que esse médico é registrado, só corrigindo, pelo Conselho de Medicina, né? O sindicato defende o profissional, mas o sindicato ele defende o profissional e o Conselho defende a atuação da medicina como um todo, né? Mas quem fiscaliza o registro é o sindicato. Não, é o Conselho. O Conselho ele emite o registro e fiscaliza. O que acontece no Brasil, que não é uma novidade, que aconteceu lá em 2013, né, com a questão do programa Mais Médicos, que visava de uma forma muito acertada, né? O objetivo era nobre, trazer médicos para locais de difícil acesso em que médicos brasileiros não estavam disponíveis a se deslocar para poder fazer aquele atendimento. Então, esse objetivo é nobre. A questão é que, para se atingir esse objetivo, abriu-se mão para o que é um critério mínimo de certificação de qualidade, que são o registro profissional. Então, naquele momento já médicos vieram, e a questão principalmente vieram os médicos cubanos, e agora, novamente, com o novo governo federal, está sendo refeita essa questão dos mais médicos, e novamente não está sendo exigido desses profissionais, né, que vão exercer a medicina no nosso país, esse registro profissional pelos conselhos de medicina. Então, nós estamos alertando a população, principalmente, que é muito importante, né, que o profissional médico que atenda, ele tem o registro profissional. Isso aí é uma garantia mínima de qualidade. Como é que eu, paciente, vou saber que o médico que está ali do outro lado da cadeira, que me recebe lá num consultório, ou num consultório particular, ou num consultório do hospital, ou de um posto de saúde, como é que eu vou saber que ele está registrado no conselho? Perfeito, é super simples, realmente a procura, a pessoa tem que ter acesso à internet, não tem como assim acessar essa informação de forma rápida sem o acesso à internet, mas com o nome basta o nome do profissional e o estado em que ele está atuando, você coloca lá no site do Conselho Federal de Medicina. Mas eu, paciente, só vou saber o nome do médico quando eu me defrontar com ele, né? Você está falando após a consulta. E se ele tiver com aquela coisa branca que tem um nome, né? Exatamente. Normalmente na consulta, assim, de fato, vamos nos colocar na cena, né? Após a consulta, provavelmente você vai sair com uma requisição, né, de pedido de exame e tal, que você pode usar aquele nome e consultar no pós-consulta, né? Mas prévia à consulta, você teria que consultar ali a atendente do médico, ou mesmo na hora do agendamento da consulta, você vê lá o nome do médico, olha, foi agendado para o doutor Leonardo, vamos ver, o doutor Leonardo está registrado? Tá. Então isso é muito simples, você bota o estado e o nome do médico, né? Mesmo antes da consulta, se você tiver acesso a esse nome antes da consulta, durante o seu agendamento, você vai ver se aquele profissional está registrado. Então, para a gente, isso aí é uma condição básica ali, mínima, é um sarrafo mínimo para a gente assegurar que haja um atendimento de qualidade. Doutor Leonardo, me ocorreu, ao ouvir mais de uma vez esse anúncio, de que será que o sindicato está preocupado com a quantidade de pessoas que está aqui está exercendo ilegalmente a profissão, ou o sindicato está preocupado que os médicos hoje não estão sendo bem informados, né? Me ocorreu essa dificuldade. Passa também pelo sindicato essa preocupação? Sim, passa. A gente também advoga que há que se ter rigor na abertura de novas escolas de medicina, faculdades, e também há que se averiguar se as já abertas elas estão realmente formando esses médicos a contento, né? Então nós não somos contra iniciativas, por exemplo, como exames de ordem, como é feito no caso dos advogados da OAB, para certificar que aquele profissional ele tem ali um rol mínimo de competência, de conhecimento para exercer a profissão. Então a gente acha que isso pode ser feito, a gente defende essa iniciativa também, mas no momento, pelo menos que esses profissionais sejam registrados, é o que a gente está querendo. Mas já tivemos movimentos aqui no Brasil para isso, para uma seleção, e houve reação de médicos contra isso. E o argumento era que, por que o advogado, para poder trabalhar, se submete a um exame da ordem e as outras profissões não?
Isso significa dizer que houve uma mudança dessa discussão de ontem para agora. Agora, por exemplo, o senhor é presidente do sindicato dos médicos do estado do Ceará, defende que haja essa seleção? Sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais garantias, né, de que um profissional, ele é um profissional que tem essas competências, melhor para a população, melhor para a saúde pública, isso traz ali um resultado melhor nos atendimentos, isso traz até economia. A gente está falando de saúde pública, a gente tem que falar de custo e gasto, né? Então isso traz até economia. Então a gente defende, sem dúvida, que esses profissionais eles possam passar por alguma certificação de que realmente estão aptos, tanto os nacionais quanto os estrangeiros. E para os estrangeiros já existe essa avaliação que é chamada revalida, que é a revalidação dos diplomas. Ele faz uma prova teórica. Olha, Edson, eu não precisava porque eu me formei aqui na Universidade Federal aqui em Fortaleza. Mas eu já fiz essa prova, não é uma prova difícil. Aqui é um testemunho pessoal meu, Leonardo. Eu fiz essa prova até porque a gente discute isso. Por que o senhor foi fazer essa prova? Não, eu fiz. O senhor foi clinicar, não, trabalhar eu fiz voluntariamente. Eu tive acesso à prova, eu sentei lá. Para critério de avaliação. Porque eu comecei a ter que debater esse assunto, como eu estou conversando com você sobre o assunto, e falando, tem que fazer a prova de revalida. E aí mostrava que os índices de reprovação eram muito altos. E começaram a dizer, não, a prova é muito difícil, Eu não posso sentar na frente do Edson sem saber de fato como é que é essa prova. Então eu peguei a prova, sentei ali 3 horas, fiquei de frente para a prova, fiz a prova. Não é uma prova tecnicamente difícil, realmente não é. É uma prova ali que cobre ali a parte, digamos assim, mínima ali para que a gente assegure que o profissional exerça bem a profissão. Então existe essa via. O que a gente defende é que essa via ela seja exigida desses médicos estrangeiros que vêm atuar no Brasil. E por que não? A gente pode avançar. Novamente, reforço a opinião de que, por que não também para os médicos brasileiros, para ter essa mesma garantia. Concordo, acho justo, acho equânime a gente cobrar dos dois. Mas no momento realmente ela é oferecida para os estrangeiros, até porque os currículos dos países afora a gente não sabe, né, como são e tal, é muito heterogêneo. E no Brasil a gente tem mais uma homogeneidade de currículo nas escolas médicas. Então, por isso que a gente defende que seja feito. Pode ser, no momento, para estrangeiros, mas pode ser extensiva aos brasileiros sem nenhum problema. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. Mas fica aí que retornaremos já. Voltamos do nosso primeiro intervalo e você fica com a entrevista do presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará. Doutor Leonardo, voltando ao tema lá da audiência pública, o senhor falou que a saúde pública no Ceará está terceirizada, quadriterceirizada, quinto. Como é isso? Isso é o seguinte, Edson, saúde é uma das funções precípuas do ente público, seja o ente federal, o ente estadual, o ente municipal, né? E, historicamente, como é que esse ente público ele executava essa função? Ele construiu os hospitais públicos, ele contratava os profissionais, médicos, enfermeiros, através de concurso público, e lá constituía uma equipe, uma estrutura de saúde e fornecia essa saúde. O que acontece é que de mais ou menos uns 20 anos para cá, esse cenário ele mudou um pouco. As estruturas de saúde continuam realmente sendo predominantemente públicas, né? Os hospitais que a gente vai públicos, na maioria das vezes são públicos. Um outro hospital privado, filantrópico, também faz ali uns contratos com os entes públicos e fornecem saúde através do SUS. Mas, de forma geral, são hospitais públicos. Só que a contratação de profissionais mudou um pouco. O último concurso público, por exemplo, para médico do estado do Ceará foi em 2006. A gente vai completar quase 20 anos. Então você está vendo que você não está renovando profissionais de saúde no estado do Ceará. E aí, como é que durante esses 20 anos... Nós tivemos um da FunSaúde agora recente. Realmente tivemos o da FunSaúde agora. Aí a gente é bem mais recente. Está começando a ser chamado agora. E agora que é muito acertado, já que a gente está tocando nesse assunto, muito acertadamente, o governador Eumano modificou a forma de contratação a nosso ver. Existia ali uma forma de contratação CLT, que é uma forma correta, melhor do que o que tem sido praticado. E ele ainda melhorou um pouco, trazendo esse pessoal para a contratação estatutária, que é o que defende essa entidade, que é o que defende, que é o que os profissionais preferem. Então esses profissionais vão ser realmente servidores do estado do Ceará. Isso aí foi muito acertado. Fora isso, mas o que acontece com a FunSaúde? Apesar de tudo, a FunSaúde vai cobrir ali uma pequena parte do serviço público.
A verdade é que o serviço público atende muita gente, é muito grande. Então, inicialmente, eles vão atuar ali, principalmente no Hospital Geral de Fortaleza, no Hospital Novo, que ainda vai ser inaugurado da UES, e no SAMU. E boa parte do serviço público ainda vai ser executado por esses profissionais, é aí que eu falo da terceirização e quarteirização, que são contratados não diretamente pelo Estado, mas através de contratos do Estado com organizações sociais, com cooperativas. E essas cooperativas, elas vão contratar o profissional. Só que isso foi se sofisticando de uma forma que, inicialmente, o Estado contratava a cooperativa tinha os profissionais e executava. Ok, uma terceirização de serviço. Só que agora está acontecendo o seguinte, aqui no Estado do Ceará já aconteceu o seguinte, o Estado contrata uma organização social, que contrata uma cooperativa, que contrata uma segunda cooperativa, que contrata o médico. Olha só, colocaram entre o Estado e o médico que vai executar esse serviço, colocaram 3 entes jurídicos aqui no meio, 2 cooperativas e uma organização social. Então não é incomum que eu tenha 1, 2 ou 3, por isso que eu falo quarteirização, quinteirização. E o que acontece nisso aqui é uma dificuldade de gerência enorme, é uma dificuldade no processo de repasse desses valores, e mesmo quando esse repasse ocorre, cada um vai tirando um pedacinho. Eu coloquei 3 no meio, entre um pagador e o recebedor lá no final, eu coloquei 3, cada um tira um pedacinho. Ou seja, chega lá no final, além de atrasos constantes no pagamento desses profissionais, valores muito baixos. Então esse profissional, o que acontece com um profissional médico, muitas vezes quando é contratado dessa forma, ele está desestimulado. Ele fica desestimulado, ele está ali passando uma chuva, digamos assim, é um profissional recém-formado que está se colocando, mas no primeiro momento, na primeira oportunidade, ele vai sair dali e vai procurar um outro vínculo que ele acha que vai ser melhor remunerado. Então isso cria dentro do cenário do serviço público de saúde um rol de profissionais que não estão ali com aquela dedicação máxima. Por quê? Porque eles não estão sendo, digamos assim, bem cuidados, né? Bem tratados e sendo contratados de uma forma mais justa e mais ética, né? Então, isso que tem acontecido no serviço público de uma forma geral. Doutor Leonardo, não teriam sido os próprios médicos que engendraram esse esquema de cooperativas? Porque se a gente for olhar no portal da transparência do governo do Estado, ele tem contrato com uma quantidade imensa de cooperativas médicas. Cooperativas médicas. Não é? Tem cooperativa de ortopedista, de anestesista, de cirurgião, tem cooperativa de contratação de médicos que atendem emergências e assim por diante. Perfeito. Perfeito. Isso. Como esse processo ele é muito longo, ele já passou por várias fases. Então, assim, atualmente o nosso posicionamento é que esse tipo de contratação ele não é bom para o profissional e também não é bom para o serviço público. Mas você tem toda a razão quando a gente tenta regredir uns 20 anos atrás, quando isso começou, 20 até mais anos, e naquele momento, sim, existia ali uma articulação da categoria médica também, existia um interesse do ente público em fazer esse tipo de contratação. Isso aí existiu e existe ainda em alguns cenários. O que ocorre é que em outros cenários, principalmente profissionais médicos aí, que acabaram de sair da faculdade, que estão iniciando sua carreira, né? Profissionais que ainda não estão consolidados no mercado, esses aí eles ficam mais sujeitos a essas cooperativas que pagam esses valores mais baixos, essas cooperativas que têm muitos atravessadores no meio do caminho. Essas cooperativas são de médicos, né? Então é o médico explorando o próprio médico? Muitas delas, existem as que você citou, principalmente anestesia, ortopedia, cirurgia, essas são cooperativas médicas mesmo, formadas só por médicos. Mas o que a gente tem visto, o problema, o que tem chegado para a gente de problema ultimamente, são de cooperativas IOS que não são só de médicos, elas são, como a gente chama, multiprofissionais. Essas é que estão dando, vamos chamar assim, mais problemas e mais queixas que chegam aqui para a gente. Que são cooperativas multiprofissionais, realmente não são formadas só por médicos, elas vão desde o motorista da ambulância até o neurocirurgião, vamos dizer assim. Então essas que têm um rol de profissionais muito heterogêneo, elas têm causado mais problemas, talvez até por isso, porque a natureza da cooperativa seja que profissionais assemelhados executem uma profissão através da cooperativa para ter ali uma melhor remuneração e posto de trabalho. E quando ela fica muito heterogênea, ela começa a perder essa característica. Então a gente entende que essas cooperativas multiprofissionais, elas não são interessantes por isso. E elas estão muito mais relacionadas a esses processos de terceirização, quarteirização, quinteirização, e seja lá onde é que a gente vai chegar. Nós que somos jornalistas, a gente circula muito, escuta muita coisa,
escuta tudo, sobretudo na área política, né? Sim. Aí a gente não, a maioria dos médicos quer trabalhar com cooperativados, porque o salário do Estado é insignificante, mas aí também tem um médico que faz parte da cooperativa e é empregado do Estado. E aí ele deixa de cumprir a jornada de trabalho dele como servidor estadual, mas trabalha pela cooperativa. Um exemplo disso aí que me chegou, por exemplo, foi lá no hospital de Messejana. Tinha cirurgias cardíacas programadas para 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, e o médico alegava qualquer razão e não podia comparecer. Então a cirurgia era suspensa, cancelada. Mas 1 hora da tarde ele estava lá para fazer as cirurgias pela cooperativa. Isso aí não é de forma alguma uma conduta que a gente estimule e realmente está completamente reprovado, né? Então, realmente, se existir esse tipo de conduta, cabe ao Estado e cabe à própria comunidade também, né, aos pares, fiscalizar essa conduta, denunciarem, né, e punir, caso haja realmente esse desvio. Porque, de fato, a gente defende que o servidor ele tem que cumprir sua jornada de trabalho, né? Inclusive lá batendo ponto mesmo, ponto de entrada, ponto de saída, registrando, tendo uma produtividade. Isso aí a gente não pode fugir disso. Ele precisa ter a produtividade, ele precisa, durante aquelas horas ali, executar um número de serviços ali compatíveis com aquelas horas. Eu estou tantas horas num consultório, num ambulatório lá no hospital público X, eu consigo atender tantos pacientes, eu tenho que atender esses tantos pacientes, né? Eu não posso atender menos, eu não posso deixar de fazer uma cirurgia para tratar de fazer uma cirurgia pela cooperativa. Então é uma conduta ilegal, imoral, antiética e que deve ser realmente repelida. Doutor Leonardo, nessa audiência pública lá no Senado, sobre a saúde pública do Ceará, falou-se praticamente só da situação da saúde na capital. E qual é a visão do sindicato dos médicos em relação à saúde no interior do estado? Nós temos 183 municípios no interior. Somos um total de 184, tirando a capital, são 183 municípios. Qual é a avaliação que o sindicato faz da saúde no interior do estado? Então, a saúde na capital já tem esses problemas que a gente apresentou, né? No interior, os problemas eu acho que são piores, né? Por quê? Porque no interior faltam principalmente as estruturas mais complexas, que são os hospitais terciários, né? A gente costuma dividir a saúde em primário, secundário e terciário. Os hospitais terciários muitas vezes faltam, com exceção dos interiores maiores, que já há uma política de construção de hospitais aí, pelo menos há quase 20 anos, né? Você tem ali os hospitais regionais que têm feito um bom trabalho ali, principalmente os maiores, né? Tem feito um bom trabalho ali em Sobral. Os outros mais novos ainda estão com a capacidade, ainda não estão com sua capacidade plena, né? A gente entende que está demorando um pouco, né, que esses hospitais funcionem na sua capacidade plena. Então isso seria importante que acontecesse o mais rápido possível. Mas esses hospitais terciários, eles têm um papel fundamental. Só que mesmo assim a gente está falando das cidades maiores do interior, né? Então assim, tirando Sobral e Juazeiro, ainda faltam 181, né, pela conta que você acabou de fazer. E nesses 181, o que a gente identifica? A gente identifica os mesmos problemas, só que de forma mais aguda, porque às vezes não tem a quem recorrer. É exatamente isso. Se eu preciso de uma cirurgia mais complexa, se eu tenho um acidente politrauma, né, que normalmente dizem aqui por JF, lá no interior eu não tenho condição de atender esse paciente muitas vezes. Então, assim, os problemas são maiores porque as próprias prefeituras, elas têm uma capacidade financeira menor, né? Obviamente são municípios menores. Então a gente vê reiteradamente a mesma coisa, falta de medicação, as estruturas precárias de saúde, os postos de saúde realmente muito ruins, o acesso difícil, né? Então, de certa forma, é uma reprodução do que acontece na capital de uma forma ainda mais evidente. Doutor, nesses hospitais terciários no interior, o médico pode exercer a sua profissão plenamente? Plenamente, a minha indagação no sentido de que ele pode cuidar de um apendicite ou cuidar de uma cirurgia da cabeça? Sim, sim.
Esses hospitais terciários do interior, a despeito que sempre existem problemas, né? Assim, nós temos na capital, nas grandes cidades. Exato. A despeito disso, mas de forma geral, como eu falei, quando a gente olha de forma macro, esses hospitais eles entregaram serviços que não existiam naqueles locais, serviços complexos como esse que você falou, e realmente os médicos que estão atuando nesses hospitais, primeiro, são equipes médicas com muitos profissionais, especialistas, e fazem cirurgias complexas, né? Fazem cirurgias grandes, exatamente cirurgias, neurocirurgias, cirurgias cardíacas, atendimentos, né, de politraumatizados que envolvem várias especialidades médicas muitas vezes. Então, isso tem sido feito nesses hospitais do interior de forma geral muito boa e os médicos conseguem sim, novamente, salvando questões pontuais, conseguem exercer suas atividades. Às vezes eles queixam, faltou medicamento tal, faltou... Isso é coisa pontual. Aquela questão da cadeia de suprimentos, né, que é muito importante que ela seja, né, que não falte. Mas de forma geral, sim, a gente olhando de uma forma mais ampla, a gente entende que esses aparelhos do interior, eles têm prestado um bom serviço à população. Doutor Leonardo, e se a gente for falar da saúde privada? O Ceará está bem situado, está numa boa condição? A saúde privada do Ceará, a gente entende que quem acessa a saúde privada tem percebido que o número de leitos disponíveis às vezes é insuficiente também. Né? Às vezes você vai no hospital privado, qualquer um deles, e muitas vezes você fica também com o seu parente ali 1, 2, 3 dias ali na emergência, né? Não é que nem os hospitais públicos ficam pelos corredores ali durante dias e dias, realmente não é. Mas às vezes ficam mais de um dia, né? Ali na emergência aguardando um leito vagar. Então assim, existe um entendimento geral aqui no Ceará que existe um déficit de leitos para a atenção privada da saúde também. Isso falando ali de disponibilização de estrutura hospitalar. Fora a estrutura hospitalar, de forma geral, a gente tem profissionais excelentes, a gente tem realmente disponibilidade de todo tipo de especialista, isso aí eu não vejo grande problema. Em relação a planos de saúde, a gente também está, a operadoras de saúde, a gente também está vendo um problema que está acontecendo no SUS. A pandemia ela represou muitos atendimentos que não estavam ligados diretamente à Covid, e quando a pandemia acaba, esses atendimentos eles vão ter que ser executados. São cirurgias que poderiam esperar um pouco, mas não pode esperar sempre. Então isso aí está demandando demais dessas estruturas de saúde privada e também das públicas, né? Isso aí está acontecendo de forma muito semelhante nos dois Doutor sistemas. Leonardo, por que a medicina encareceu tanto? Mais do que a vida normal, as coisas da vida normal da gente. Por que ela encareceu tanto? Esse é o grande desafio da medicina, né? A gente tem até uma brincadeira que a gente faz que é assim, a nossa saúde não tem preço, mas tem custo. A gente fala que não tem preço, né, por uma questão, mas tem custo, né? Para você ter uma boa saúde, você vai ter que pagar um plano, às vezes você tem que acessar um medicamento mais caro porque é um medicamento mais moderno, então existe um custo associado. E a gente não pode esquecer disso. E está sendo discutido no mundo inteiro os modelos de prestação de assistência à saúde, principalmente na medicina. Então você tem desde modelos que são mais comunitários, mesmo, estou falando de saúde privada, estou nem falando de saúde pública, né? Às vezes. Mesmo modelos que são mais comunitários, até modelos que são extremamente individuais e tendem a elevar custo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos a saúde é extremamente cara, os custos todos muito altos. Aqui no Brasil a gente tem tido um aumento grande de custo de medicina, quem tem um plano de saúde ele está vendo isso. Existe até uma inflação, a gente tem lá o IPCA, que é o índice geral de inflação, né? Índice de preço ao consumidor amplo, né? Mas existe a inflação médica. Ou seja, existe lá um índice que é aferido. Inflação existe. médica. É a existe primeira vez que eu estou ouvindo isso. Existe um índice o índice de inflação médica, que é exatamente o IPCA. O que você vai fazer o índice de inflação? Você pega, subiu o tomate tanto, subiu a batata tanto, você pega lá uma cesta básica com alguns itens, eu não vou saber quais são todos os itens, e você diz, olha, a inflação é tanto. A inflação médica vai ver, subiu a agulha, subiu o medicamento, subiu, ou seja, e todo ano, aí eu quero passar essa informação, todo ano, reiteradamente, a inflação médica ela dá mais alta que o IPCA, mas não é um pouco não, é muito mais alta. Ela chega a ser o dobro do IPCA. Quando o IPCA bate 5, a inflação médica está batendo 10. Quando o IPCA bate 10, a inflação médica bate mais de 20. Ou seja, a saúde está encarecendo, e encarecendo mais do que o custo de vida geral da população. Isso é um problema grande
não só para ser resolvido pelo serviço público, mas também pela sociedade como um todo, né? Porque senão pode ficar inacessível. Vamos agora para o nosso último intervalo. Fica aí que retornaremos já. Confira agora a última parte da nossa entrevista com o médico radiologista Leonardo José Macedo de Alcântara. Doutor, o senhor acha que o próprio médico trabalhou para esse encarecimento da medicina? Porque no passado, mas no passado não tão distante, né, nós tínhamos os médicos, todo médico era generalista. Ele examinava o seu problema de cabeça e da perna. Hoje não, tem um médico para ver o problema da perna direita e outro da esquerda. Isso não foi... O próprio curso de medicina deixou de formar o generalista e o médico hoje, na hora que olha para o paciente, já vai pedindo logo uma série de exames? Essa sua constatação eu já diria até que é um consenso dentro da categoria médica. É tanto que as faculdades de medicina já passaram por uma reforma curricular uns 20 anos atrás, mais ou menos, exatamente nesse sentido. Nós temos que voltar a formar generalistas. E o programa Saúde da Família, que é eminentemente público, mas ele parte desse pressuposto, que você tem que ter um generalista que ele vai atender a maioria dos problemas para você não complicar o que não precisa ser complicado naquele momento, ou seja, não especificar demais. Será que as escolas de medicina hoje estão ensinando os médicos a palparem os pacientes? A vesícula não está bem e tal. Exatamente. A ideia é essa, a ideia é que as escolas continuem ensinando aquela medicina generalista para que não seja tudo muito instrumentalizado e muito caro. Mas eu queria dar um dado para você. Em relação, será que o custo da saúde é do médico? Existe esse número. Dos custos de uma operadora de saúde, de forma geral no Brasil, dos custos de uma operadora de saúde, aproximadamente 20% desses custos são para repasse de honorário médico. Eu estou falando do médico exercendo a sua função como médico. 20%. Ou seja, 80% desse bolo, 80% do bolo está para outros custos que não são os honorários médicos. Né? Mas são provocados pelos médicos. Né? Exatamente. Se ele me pede uma relação de 20 exames, quanto é que o poder público, o plano de saúde vai pagar? Você está certíssimo. Então, assim, esses 80%, boa parte deles são de procedimentos indicados pelos próprios médicos. Então, há que se ter realmente uma conscientização da categoria como um todo, e tem se trabalhado nisso aí, de você ser racional no uso desses recursos, né? Então, assim, boa parte dos recursos são exatamente da alta complexidade. Desses 80%, boa parte, sabe onde é que está? Hospitais. O que encarece realmente saúde é quando você precisa ir para o hospital, ficar internado no hospital, precisando da estrutura de hospital, e precisando de tudo aquilo, todo aquele aparato, tudo aquilo é caro, tudo aquilo é importado. Uma coisa que eu acho que a gente falta aqui no Brasil, um país do tamanho do nosso, 200 milhões de habitantes, é uma indústria voltada para a saúde. Tudo que a gente compra, aqueles catéteres, tudo importado. A gente tem uma indústria nacional de saúde muito, muito fraca, para o tamanho do nosso mercado consumidor. Então, tudo importado, tudo caro, tudo dolarizado. Não tem como a gente baratear a saúde se a gente não tentar desenvolver uma indústria nacional de saúde para que boa parte desses suprimentos, aí, dessa cadeia de suprimentos que é importante, sejam fornecidos pela indústria nacional em reais, né? Porque dolarizado, você viu na pandemia. Na pandemia a gente não conseguia comprar, porque a questão cambial atrapalhava demais e faltou recurso, faltou equipamento, porque você não conseguia comprar. O valor dos insumos disparou em dólar, aí fica complicado para todo mundo. Mas, doutor Leonardo, a gente é forçoso também reconhecer que a nossa medicina evoluiu muito, né? Aqui no Brasil nós não deixamos a desejar. Não, de jeito nenhum. Em grandes centros, né, como Fortaleza, São Paulo, as grandes capitais do Brasil, a medicina do Brasil ela não deixa a desejar, em profissionais, formação profissional, não deixa a desejar para país nenhum no mundo. O desafio realmente é quando chegam essas novas tecnologias, essas inovações, essas medicações, esses novos procedimentos, essa coisa robótica, é você conseguir fazer isso e manter acessível, né? O problema é exatamente o custo que vem agregado a isso, né? A gente quer evoluir, a gente quer avançar, mas esse avanço tem vindo com muito custo. E a medicina vai encarecendo.
e pode ficar inacessível, né, para boa parte da população, a medicina privada. Então, esse é o desafio. Mas realmente você tem toda a razão. Os nossos grandes centros, eles são aí pareados com qualquer grande centro do mundo aí, em prestação de serviço. Quando eu fiz essa provocação com relação ao médico trabalhar para o Estado e na cooperativa, né, também é forçoso se reconhecer que tem são muitos os médicos que trabalham exclusivamente para o SUS, fazendo uma medicina de alta qualidade, né? Esses transplantes, por exemplo, praticamente todos os transplantes no Brasil são feitos através do SUS, né? Isso, exatamente. Os transplantes, no qual o Ceará é um dos estados ali que tem um destaque, né, nessa questão de transplante, principalmente aqui, transplante de fígado, né? Mas todos os outros transplantes renais são serviços de alta complexidade. Inclusive, a gente estava falando de primário, terciário, hospital terciário, a gente chama os hospitais que fazem transplante de quaternários. A gente cria-se até um novo degrau, porque pela tamanha complexidade que é todo o processo que envolve o transplante, o tamanho da equipe necessária, o nível de capacitação de todos esses profissionais. Então, realmente... Esse pessoal trabalha para o SUS. Trabalha para o SUS. Porque o transplante não pode ser feito no hospital particular, né? Você tem uma fila. Eles são até executados pelos hospitais particulares, né? Mas a fila, o acesso tem que ser público por uma questão de justiça, né? Então, assim, mas eles são executados pelos hospitais particulares, muitas vezes. Mas você tem grandes centros aqui, o Hospital Geral de Fortaleza é um grande centro de transplante, o Hospital Universitário Walter Cantídio, que é da Universidade Federal, é um outro grande centro de transplante. Então, realmente, são serviços ali que o SUS executa de uma forma muito primorosa. Né? Doutor Leonardo, a gente critica a saúde pública, mas nós temos um hospital, por exemplo, como esse Hospital Geral, que o senhor já citou aqui, esse IJF, é um hospital de excelência, né? Isso, é exatamente esse o ponto. Ele tem serviços de excelência, só que quando a gente entra no hospital, nos dias de hoje, se a gente conseguir sair daqui e ir para lá, a gente ia ver os corredores cheios de pacientes. Esse é o ponto também. Mas às vezes são pacientes até que não deveriam estar lá, né? Sim, exatamente, porque é uma rede. E nessa questão da rede é importante que os entes públicos eles conversem, né? Porque a gente está tendo agora uma quebra de diálogo entre os dois principais gestores de saúde do estado do Ceará. Quem são os principais gestores da saúde do estado do Ceará? É o governador e o prefeito da capital. São os dois que têm mais força, mais pujança para poder resolver. Então é uma rede. E essa rede, se você tem essa quebra de diálogo, como parece que está acontecendo agora, ou seja, a política atrapalhando no dia a dia do cidadão. Então o IJF, só para concluir, ele é de excelência, ele presta serviço de excelência, só que a gente não pode chamar de excelente quando a gente vê um corredor abarrotado de pessoas, né? Realmente peca nisso aí, infelizmente. Doutor Leonardo, o Estado está apostando nesse novo hospital que está sendo construído lá, no hospital da UES. Nós temos condições de termos um hospital desse tamanho, o hospital da UES que eles estão prometendo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Como a gente tem uma métrica aqui que é exatamente o corredômetro. O que a gente faz? A gente pega os principais hospitais, a gente vai lá e contabiliza os pacientes do corredor e a gente divulga isso aí. A gente já chegou a divulgar diariamente, mensalmente, hoje a gente está divulgando até mais espaçado. Mas, de forma geral, durante alguns meses, a gente tinha, num determinado dia, que é uma fotografia do dia, mais de 300 pacientes em corredores. Então, assim, 300 pacientes em corredores dos maiores hospitais, você precisa ter um hospital, pelo menos, com 300 leitos aqui do lado para poder dar suporte. Esse hospital da UES parece que vem com 600 leitos. Exatamente. Né? É um hospital grande. Então, assim, já existe ali, assim, fazendo uma matemática bem rasa, pelo menos metade dele já está garantido estar lotado, porque só com esse excesso dos grandes hospitais, porque a gente não consegue medir todos. Então, assim, se eu fosse medir todos os hospitais do estado do Ceará, eu certamente teria, sim, pelo menos uns 600 pacientes precisando de leito nesse momento. Então, eu acho que é acertada a decisão de montar esse hospital. A forma de contratação vai ser predominantemente, até onde eu tenho conhecimento, através lá da FunSaúde, né, que eu já até elogiei agora a modificação do regime aí de contratação, foi para a nosso ver acertada, e acreditamos que esse vai ser mais um hospital que vai ajudar a desafogar
esses problemas que a gente está vendo aí no Estado como um todo. Lá, o Estado hoje tem esse ISGH, Isso. que administra uma boa parte, quiçá a maior parte da saúde pública do Estado. Ele já foi muito criticado, continua sendo criticado. Qual é a avaliação que o sindicato faz da atuação desse ISGH? O ISGH é exatamente dentro dessa política que eu citei. O ISGH deve ter uns 20 anos. O ISGH está dentro dessa política aí de terceirização da saúde, sem dúvida, né? Então, assim, a gente tem pontos positivos e negativos a apontar. Os pontos positivos, por exemplo, do ISGH é que é o seguinte: o ISGH ele não faz, de forma geral, essa terceirização, quarteirização, quinteirização. Ele contrata diretamente os médicos. E ele contrata esses médicos por carteira assinada e pagando bons salários. Então, eu preciso apontar isso de saída. Então, para os profissionais, o ISGH ele faz uma contratação justa, ele é bem avaliado pelos profissionais médicos que estão lá e tem uma carreira lá, eles têm lá uma carreira lá no ISGH. Então, a gente... então, assim, para isso é muito interessante. Um outro ponto interessante é que o ISGH, ele de forma geral, ele busca trabalhar a questão da qualidade do atendimento, né? Os hospitais deles são, em geral, certificados, né, através de agências certificadoras, passam por acreditações, com níveis de qualificação maior. Então, isso também é muito acertado. Então, a gente vê o ISGH, que é uma OS, que é uma política que, de forma geral, a gente critica, mas é uma OS que, entre as demais, ela se destaca. Ela se destaca. Existe, sim, uma crítica a respeito do montante de recursos que são dirigidos, né? A gente tem... O Estado do Ceará, anualmente, ele gasta em torno de 5,7 bilhão com saúde. Desse 5,7, 1,2 mais ou menos, 1 bilhão, mais de 1 bilhão, vai para o ISGH. Então, assim, ele recebe uma boa fatia, digamos, desse bolo para realizar esse serviço aí pelo Estado. Então, assim, existe uma crítica em relação a isso, porque é um repasse, né, muito grande, mas eu preciso apontar... Mas o tamanho da atuação dele é grande. Mas é exatamente isso. Mas você tem que ver a proporcionalidade com a atuação dele. Ele atualmente, boa parte desses hospitais regionais são geridos pelo ISGH, se não todos, né? São geridos pelo ISGH, além de algumas UPAs, além do Hospital Valdemar de Alcântara, que é um hospital também acreditado. Pois é, esse hospital que eu até anotei aqui para perguntar ao senhor sobre ele. Esse hospital, a gente fala na saúde pública do Estado, fala em vários hospitais, mas quase ninguém lembra do Valdemar de Alcântara, que é um hospital de excelência, né? Não é qualquer pessoa que vai para lá, que chega lá. O que é esse Valdemar de Alcântara? Então, o Valdemar de Alcântara é um hospital público, né? Um hospital do Estado do Ceará. E... A propósito, esse Alcântara do doutor Valdemar, do Lúcio Alcântara, isso, é do senhor também? Não, não. O Alcântara deles, é da região norte. O meu é lá do Crato. O meu Alcântara é lá do Crato, é mais do sul do estado. Não sei se em gerações mais anteriores eles se encontraram, mas a princípio eu não tenho nenhum... Mas falemos um pouco do Valdemar de Alcântara, que é um hospital realmente de excelência, né? Isso, é um hospital de excelência. O Valdemar de Alcântara é um hospital de excelência. Foi o primeiro aparelho público que foi aí contratualizado através do SGH, ou seja, o SGH começou e ficou bons anos, ainda é lá, mas assim, bons anos praticamente o SGH atuava no Valdemar de Alcântara. E ele trouxe exatamente essa questão lá, desde o início desse tipo de contratação. Os profissionais realmente não têm grandes queixas em relação à atuação lá, não se queixam de falta de... O Valdemar de Alcântara é um hospital, porque na verdade nós somos uma ouvidoria de problemas, né? No final das contas, a nossa entidade acaba sendo uma ouvidoria de problemas dos médicos. Então assim, a gente recebe muito pouca queixa do Valdemar de Alcântara, ou seja, se recebe pouca queixa é porque parece que não está faltando medicação. Mesmo essa pouca queixa, que queixa é? Não, eventualmente, às vezes alguma coisa de falta de alguma coisa de escala médica, são coisas menores, escalas médicas. Alguma burocracia ou alguma coisa de deslocar, um profissional... Nada de leito, nada de que alguém invadiu. Não, muito pontuais, muito pontuais. E o Valdemar de Alcântara, ele tem essas acreditações, né? Tem nível 3 de acreditação, se eu não me engano, então que é o nível máximo de acreditação, ou seja, que certifica que aquela instituição ela tem processos, né, implantados e executados de qualidade. Mas ela é reservada a alguma especialidade ou qualquer paciente pode ser destinado para lá? É porque tem várias especialidades atuando lá. O paciente ele não é um hospital porta aberta. O que, de certa forma, também facilita um pouco a gestão. Um dos problemas de gestão de saúde se chama emergência. Porque como é que você vai gerenciar uma coisa que eu não sei se vão chegar a 1, se vai chegar a 10 ou 100?
Então é muito difícil. Como é que eu vou fazer? Se eu tenho uma emergência, que é a porta aberta, pode chegar só um. Para só um, só preciso de um médico. Mas se chegarem 100, eu preciso de 10 médicos. Como é que eu vou gerenciar isso? Então esse problema não é só do serviço público, é do serviço privado também. Então quando o hospital... É só para fazer essa distinção, porque aí a gente fala corredômetro, JF, porta aberta. HGF, porta aberta. O Valdemar de Alcântara é porta fechada. A gente chama de porta fechada. Lembra de ir lá. Porque ele vai ser, ele é como se fosse o back office, né? Ele vai receber os pacientes, ele é da estrutura, ele vai receber os pacientes que são encaminhados desses outros hospitais, que realmente, normalmente, já tem o perfil de lá. Então, o paciente ele já vai para lá com o leito garantido, com toda a equipe assegurada, já está tudo dimensionado para aquele número de atendimentos. Tá? Eu não estou aqui tirando nenhum mérito, não. Só estou dizendo que facilita um pouquinho. Mas, né? Então, o paciente vai para lá ter um tratamento VIP. Isso, tem um bom tratamento. Né? Então, assim, a gente realmente não tem muitas queixas de lá. E é um hospital que funciona com porta fechada, facilita esse gerenciamento. Porque eu sei que eu só posso atender tantos, eu sei que eu tenho tantos leitos, e eu consigo dimensionar tudo que eu preciso, tanto da cadeia de suprimentos quanto de profissionais, para poder fazer aquele bom atendimento. Doutor Leonardo, é difícil tratar com os colegas aqui? Sindicato? Não, de forma geral, tem colegas e colegas, né? Mas de forma geral é um trabalho que tem sido gratificante, né? Assim, a gente se propõe a tentar solucionar esses problemas, muitas vezes ali tentar solucionar esses impasses entre a categoria médica e seus contratantes, sejam públicos ou privados. Claro que a maioria das vezes a relação é muito mais com o ente público, né? E os colegas vêm com queixas diversas. Você tem de queixas extremamente justas, que são a maioria, mas também tem queixas que a gente vê que extrapolam um pouco o bom senso, ou extrapolam um pouco de como deveríamos atuar e do que deveríamos pleitear. Não é só a gente bota o freio também, né? A gente, como tem sido o diálogo do sindicato com os representantes dos entes públicos? Olha, a gente tem estreitado bastante relações, né, com os representantes, temos tido ali uma boa abertura. Obviamente que temas varia bastante. Quando a gente está com um tema mais ameno, um tema mais frio, somos bem recebidos, a conversa é muito boa, mas realmente quando é um pleito que entra e não tem como numa mesa de negociação, entra ali no impasse, a coisa fica um pouco mais tensa. Mas de forma geral, acho que o tratamento é respeitoso, a despeito de muitas vezes você estar numa negociação e você está em polos opostos, o tratamento sempre foi muito, muito cortês e espero que se mantenha dessa forma. Eu acho que, na verdade, a gente vai conseguir avançar quanto mais diálogos tivermos, né? Esse entendimento dos interesses, né? Eu acho que sempre tem um caminho de um meio termo ali que a gente pode encontrar para poder avançar um pouquinho. A gente, às vezes, não avança tanto quanto quer, mas ali com essas pequenas... Não dá para ter tudo, né? Doutor Leonardo, sou muito grato pela atenção que o senhor nos dispensou, por essa entrevista. E sucesso na sua empreitada aqui no sindicato. Agradeço muito. Eu que agradeço o convite pela entrevista, principalmente para tratar de um tema tão relevante quanto a saúde pública do Estado do Ceará. O que a gente falou aqui, a população está sentindo, a população sabe. Quem acessar essas informações que a gente tratou aqui, eles vão reconhecer, meu pai estava lá, meu filho estava lá. Então, assim, realmente é um tema importante. Espero que esse tema também seja tratado no estado do Ceará, e não só lá em Brasília, seja tratado aqui também. Acho que a gente temos todos a ganhar com isso. Agradeço a todos pela audiência e espero revê-los no nosso programa da próxima semana. Até lá!